Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Musa Capital aqui no YouTube. Eu sou Stefano Tremé, um dos sócios fundadores da Musa, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma análise que eu fiz de alguns fundos de investimento do Banco do Brasil e eu quero mostrar para vocês aqui, através de dados do próprio Banco do Brasil e de ferramentas gratuitas que a gente tem na internet, as razões pelas quais você deve correr desses 6 fundos e não deve investir R$1 sequer nestes fundos do Banco do Brasil que a gente analisou. Que fundos que eu estou falando? São os fundos monoação, fundos de investimento que o banco oferece aos seus clientes que compram apenas uma ação. Eu quero apresentar aqui então para vocês as razões pelas quais não faz sentido a gente investir e compartilhar com vocês então a análise que eu fiz dos fundos que o banco oferta então aos seus clientes. Vamos ao vídeo? Então, bora lá! Bom, pessoal, antes da gente começar, não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal para que você possa ser notificado sobre o conteúdo de qualidade que a gente está compartilhando aqui no YouTube, né? Toda segunda e quinta-feira tem um vídeo novo no canal e a ideia então é compartilhar sempre conteúdo de qualidade. Inclusive, além dessa análise de fundos de investimentos do Banco do Brasil, tem um vídeo aqui no canal que eu falo exatamente sobre a questão de análise de fundos de previdência do Banco do Brasil, do Brasil Prev. O link está aqui em cima, então clica ali depois desse vídeo e vai lá ver a análise que a gente fez sobre a parte de previdência privada do Banco do Brasil. Pessoal, começando então, por que eu decidi fazer essa análise para vocês? Aqui na Musa a gente tem o serviço de consultoria de investimentos, né? Nós somos consultores de valores imobiliários. E frequentemente, na hora de fazer uma assessoria, uma consultoria de investimentos, a gente se depara com clientes que já têm uma carteira de investimentos montada. Há aqueles casos de clientes que chegam, né, sem o recurso estar investido, estava na conta, estava numa poupança, mas há também aqueles casos de clientes que chegam e têm uma carteira de investimentos que já estava montada em algum banco, né, possivelmente. E no caso, uma cliente chegou, se tornou nossa cliente semana passada, e ela tinha uma carteira de investimentos no Banco do Brasil, o qual ela passou para a gente, então, fazer uma análise dos fundos que ela tinha. E me chamou a atenção que algum desses fundos de investimentos que ela tinha em portfólio eram esses fundos que a gente vai analisar hoje, que são os fundos de investimento monoação. E por que de cara a gente já tem um preconceito muito grande em relação a esses fundos de investimento monoação? Basicamente pelo que o próprio nome diz, tu vai pagar uma equipe de gestão, vai pagar um gestor profissional de investimentos, né, para fazer a compra de uma única ação. Por que faz sentido eu comprar e gastar dinheiro numa taxa de administração anual para pagar o gestor para ele ir lá e comprar uma ação? Não era mais fácil eu ir lá no home broker e digitar o número da ação e comprar essa ação eu sozinho? Ah, mas Stefano, no fundo de investimento vai ter a vantagem da questão do imposto de renda, que eu não vou precisar calcular. E aí, por consequência, eles vão provisionar, então, por consequência, faz mais sentido eu investir através de fundos de investimentos. Eu concordo contigo, fundos de investimentos, eles facilitam muito a tua vida em relação ao processo de investimento, a fazer já provisionamento dos impostos, a ter uma equipe profissional por trás. Mas se é para te pagar um percentual anual para ter uma gestão dos seus investimentos, então me desculpa, não faz sentido tu pagar um gestor profissional para ir comprar uma única ação. Uma única ação tu mesmo pode comprar. Agora, pagar um percentual, né, de taxa de administração anual para um gestor fazer uma seleção de ações, uma análise de ações e montar um portfólio, uma carteira de investimentos, nós estamos entrando em um outro cenário que aí sim vai fazer mais sentido. A gente também tem um outro vídeo aqui no canal que fala as fases de comparação entre investir por ações e investir através de fundos, que também vale a pena você conferir após assistir esse nosso vídeo aqui. Então, assim, investir por fundos pode fazer sentido? Pode, mas desde que você faça uma análise criteriosa nos fundos no qual você está investindo, bem como, além de investir, né, verificar quais são os fundos, qual o gestor, qual a equipe de gestão e qual a estratégia que esse fundo utiliza, verificar a composição. No caso aqui, o BB oferta aos seus clientes 6 fundos de investimentos monoação. E eu quero compartilhar agora a tela aqui com vocês para que vocês acompanhem e vejam quais são esses fundos e para você ver se você tem recurso lá alocado ou não e tirar o seu dinheiro de lá, né? Então, assim, a minha opinião é que não vale a pena você pagar uma taxa de administração elevada para ter um fundo de investimentos que compre apenas uma ação. Mas vem comigo, olha aqui na tela e vamos olhar juntos quais são esses fundos e de onde eu tirei essas informações aqui para mostrar para vocês. Então, compartilhando a minha tela comigo. Compartilhando a minha tela com vocês. Vamos lá. Eu entrei aqui no site do Banco do Brasil, BB Investimentos,
E ele mostra aqui então algumas opções de investimentos e tudo mais. Eu decidi clicar aqui em algumas opções de investimentos, fundos, né, para fazer essa análise para minha cliente. Então vocês vão acompanhar aqui que a gente vai entrar na parte de fundos de investimentos do Banco do Brasil. Eles mostram aqui que são mais de 100 fundos disponíveis, são mais 9 classes de estratégias, tem resgates a partir de D+0, o valor para investir é um valor bem baixo, o valor de 1 centavo, né, dá para já começar a investir. Eles falam um pouquinho aqui o que eu fiz. Eu vim aqui então em categoria, selecionei ações. Bom, aí a gente já filtrou só os fundos de investimentos do Banco do Brasil que tem ações. Mas quais os fundos que eu quero analisar? Os que são monoação. Quais são esses fundos? BB Ações Petrobras 1 é um dos fundos que a gente vai analisar. Ele está comprando só ações da Petrobras. Vamos lá, vamos ver outro aqui. BB Ações BB, fundo de ações do Banco do Brasil que compra somente ações do Banco do Brasil. Vamos descer um pouco mais. Se a gente acha aqui, ó, BB Ações Eletrobras, também um fundo que compra só ações da Eletrobras. Não vou entrar no mérito de analisar os demais fundos que têm mais gestão ativa aqui. A ideia hoje é analisar somente os fundos monoação. Então, BB Ações Seguridade, enfim, eu analisei todos aqui, BB Ações Cielo, analisei todos os fundos e selecionei somente os monoação para mostrar para vocês as razões pelas quais não faz sentido investir nesse tipo de fundo. Comecei aqui, então, já deixei pré-selecionado o BB Ações da Vale, ou seja, é um fundo que vai comprar ações da própria Vale. Então aqui na lâmina, né, no site, ele mostra o desempenho do fundo com Ibovespa e tudo mais, mas aqui a gente já vai entender o porquê que não faz sentido eu pagar uma taxa de administração para um gestor para ele comprar apenas uma ação. Se eu observar a composição da carteira do fundo de investimentos Vale 1 do Banco do Brasil, 96,3% é ações da Vale 3. E olha quanto que é a taxa de administração deste fundo. A taxa de administração, o fundo de monoação, o CNPJ do fundo, qual que é a taxa, né, de administração deste fundo? 2% ao ano. Ou seja, você paga 2% ao ano para o seu gestor de ações lá do Banco do Brasil entrar no home broker, basicamente, do Banco do Brasil e comprar ações da Vale. Faz sentido isso? E olha como isso é muito bom para o banco e o banco ganha bastante dinheiro com esse fundo. O fundo tem um patrimônio líquido, né, ou seja, recursos sob gestão, de quase 101 milhões de reais. Vamos fazer um cálculo de padeiro e colocar aqui 2% de 100 milhões de reais. São 2 milhões de reais por ano que está sendo pago para esse fundo, para esse gestor, para o Banco do Brasil, para ele comprar uma ação. Será que isso é tão trabalhoso assim? Será que vale a pena pagar 2% para ter um fundo que compre uma ação? Na nossa visão, não vale a pena. É um absurdo, é um assalto. Por quê? Observa aqui que eu entrei no site da XP, bota no Google, comparador XP. A XP disponibiliza um comparador de investimentos gratuitos, né, que eu acho que vale a pena utilizar muitas vezes para fazer esse tipo de análise. E então eu peguei aqui, ó, BB Ações Vale 1 e peguei ações da Vale 3, que é a ação que o fundo compra, né? Veja bem, o fundo compra Vale 3, comparei o fundo com a ação especificamente. O fundo ele existe desde agosto de 2021, mais ou menos. Desde então, a ação da Vale cai 14,87% e o fundo cai 17,84%. Se o fundo compra só ações da Vale, por que tem essa diferença de mais ou menos uns 3% entre esses dois ativos? Se a gente parar para pensar, dá pouco mais de um ano, né, que o fundo existe e em uma taxa de administração anual de 2%, justifica essa diferença de retorno das ações da Vale de menos 14% no período para o fundo de ações da Vale do Banco do Brasil que cai 17%. Ou seja, está rendendo menos porque a taxa de administração está sendo cobrada. Então não faz sentido, né? Ah, mas tem a vantagem de que ele vai provisionar o imposto de renda e vai ser mais fácil a minha vida fiscal. Vai ser mais fácil. Mas vale a pena tu pagar 3% do teu retorno para isso? E no caso aqui nem pagaria imposto, né? Porque estava no prejuízo. Então, né? Bom, vamos adiante. Outras opções. BB Ações Petrobras. É um dos fundos que mais captou dinheiro no Banco do Brasil nos últimos tempos. Por quê? As ações da Petrobras valorizaram esse ano com a questão da guerra na Ucrânia, da valorização do petróleo. E o que aconteceu? Vamos descer aqui. Esse fundo, o que ele compra na maior parte do tempo, né? Ou seja, o que ele está de fato comprando? Ações da Petrobras,
PETR3, ações da Petrobras, PETR4, ou seja, a gente tem aqui 71% do fundo em ações da Petrobras. O restante são operações compromissadas e outros, tá? Mas o que a gente vê aqui? O fundo hoje ele tem sob gestão 600 milhões de reais, 616 milhões de reais. Nos últimos 12 meses, o patrimônio vinha sendo de 428 milhões. Olha como esse fundo é extremamente rentável para o Banco do Brasil e é muito ruim para o seu investidor, né? O fundo também cobra uma taxa de administração de 2% ao ano para comprar ações da Petrobras. 2% ao ano de 600 milhões são pelo menos 12 milhões de reais de lucro que o Banco do Brasil está tendo para ele comprar ações da Petrobras, é um absurdo. Fiz a mesma questão, entrei no comprador da XP e coloquei BB Ações Petrobras, ações da Petrobras PRTR4, PRTR3, ações da Petrobras. E observa que o fundo, que existe desde 2018, lá setembro de 2018, até hoje, comparando com o retorno das ações da Petrobras, o fundo perde para a ação PETR3, né, para a ação ordinária da Petrobras, em quase 40%, e perde em quase 70%, 80% para a ação preferencial da Petrobras. Ou seja, é a taxa de administração que você está pagando, que está tirando de 40% a 70% do seu retorno. Não faz sentido. E é uma operação muito rentável para o Banco do Brasil. Então, investidor, não invista nesses fundos monoação. Não vale a pena, não faz sentido. BB Ações Seguridade. Então, basicamente, a BB Seguridade é o braço, né, de seguros do Banco do Brasil. Então, se você não sabia disso, é uma informação nova aqui, né? O Banco do Brasil tem o fundo, tem a ação Banco do Brasil, que é o banco, e tem a BB Seguridade, que é a seguradora, que é a parte de previdência, a parte de seguros do Banco do Brasil. O que a gente percebe aqui? O BB Seguridade, também, o fundo compra ações, né, do BB Seguridade, ele tem sob gestão 100 milhões de reais e o fundo cobra uma taxa de administração de 1,5%. Stefano, 1,5% é 0,5% mais barato que os outros dois. Sim, é 0,5% mais barato, mas ainda assim é um absurdo. Existe fundo de ações no mercado que compra uma carteira de ações, faz uma gestão ativa de investimentos que cobra menos de 1,5%. Né? Então, assim, ainda assim é um assalto. E a mesma coisa em termos de retorno. A gente compara desde quando o fundo existe até hoje, né? Ou seja, o fundo foi constituído lá em maio de 2013, até hoje, o que a gente percebe é que tem uma diferença de retorno entre o fundo e as ações de 40%. Esses 40% são taxas de administração ou uma má gestão que o gestor do fundo fez nesse período. A mesma coisa acontece com o fundo BB Ações do Banco do Brasil, o fundo que compra ações do Banco do Brasil. É um fundo que tem 96% alocado em ações do Banco do Brasil e o que a gente vê é um patrimônio de 400 milhões de reais quase aqui sob gestão e o fundo cobra também uma taxa de administração de 1,5%. Também não faz sentido. Vamos analisar o retorno deste mesmo fundo também. Mesma coisa, o fundo existe lá desde 2007 até hoje. As ações do Banco do Brasil hoje, aqui até 6 de outubro de 2022, tiveram um retorno de 242,59% e o fundo 185%, ou seja, também 40% de retorno que está ficando na mesa. Outro fundo, BB Ações Cielo, a mesma coisa, vai comprar ações da empresa da Cielo. A gente vê que o patrimônio sob gestão do fundo é um pouco menor, 75 milhões de reais, taxa de administração também de 1,5%. Né? E por fim, o BB Ações da Eletrobras, esse é um fundo mais recente, que foi feito provavelmente na privatização da Eletrobras. Ele é um fundo que só compra, então, ações da própria Eletrobras. Ele tem um capital sob gestão de 88 milhões. E este é um fundo que talvez seja um pouco mais competitivo em relação aos demais. Esse fundo da Eletrobras ele tem uma taxa de administração de 0,2%. Aqui já não é tão absurdo. A gente tem que falar a verdade aqui no fundo, comparando que ele tem uma taxa de administração 10 vezes menor do que o da Petrobras, do que o do próprio BB Seguridade, da Vale e tudo mais. Então, assim, não é tão absurdo ele facilitar a sua vida em relação à parte de declaração de imposto de renda, a parte fiscal, cobrando uma taxa de 0,2%. Mas vocês vejam que é uma dicotomia muito grande, né? Da Eletrobras é 0,2% de administração e ainda assim eles têm lucro aqui, enquanto na Vale, na Petrobras, é uma taxa de 2% ao ano.
Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, um resumo ao nosso vídeo aqui. Se você tem esses fundos de ações, BB ações, monoação, não faça isso, né? Então, faça uma seleção mais criteriosa, analise os fundos de investimentos do próprio Banco do Brasil, que tem uma gestão mais ativa, para você ter uma carteira melhor e diversificada, para você não pagar uma taxa de administração de 2% ao ano para o gestor comprar uma única ação. Eu quero deixar bem claro aqui no vídeo que essa é a minha opinião pessoal em relação a esses fundos, tá? a esses investimentos. Eu, como consultor de investimentos, não coloco R$1 meu nesse tipo de fundo, nesse tipo de estratégia, porque é quase um assalto que está sendo feito com o investidor ou na ignorância, na falta de conhecimento dos investidores. Né? Então, assim, a minha opinião pessoal, Stefano Tremé, é que não se deve investir R$1 nesse tipo de fundo. É importante você fazer essa análise, é importante você estudar para você poder tomar a sua decisão, para você analisar o seu investimento com base naquilo que faça mais sentido para você, mas sabendo das taxas envolvidas, sabendo de quanto você pode estar deixando na mesa por desconhecimento. Né? No caso aqui, imagina pagar uma taxa de 2% ao ano para o gestor comprar uma única ação. Não dá, não dá. Tá, pessoal? Eu vou deixar na descrição do vídeo os links para cada uma dessas estruturas, né, de cada um desses fundos, né, dessas lâminas para vocês analisarem. Vou deixar também o link desse comparador da XP para que vocês possam também lá entrar e analisar. E se você tiver interesse, assim como essa menina que se tornou nossa cliente na semana passada, que tinha uma carteira lá no Banco do Brasil e que a gente fez então toda uma análise, ela contratou os nossos serviços, a gente fez toda uma análise da carteira para reposicionar, para lá eventualmente ir para uma corretora onde vai ter mais opções de fundos, mais opções de títulos de renda fixa, mais opções de renda variável, sem abrir mão da segurança de uma grande instituição, mas que possa ter uma carteira melhor alinhada e que os sonhos dela, né, pudessem então ser alcançados através de uma gestão mais eficiente dos seus recursos. Tá? Então, se você tem interesse em receber uma análise detalhada dos seus investimentos, se você tem interesse em receber uma ajuda profissional para montar o seu portfólio de investimentos, seja investindo no Banco do Brasil, numa corretora como a XP ou em outro lugar, você pode contar aqui com a Musa. É só entrar no nosso site www.musacapital.com.br e acessar lá, preencher o nosso formulário, que a gente vai ter o maior prazer, né, o nosso time, eu ou algum profissional do nosso time vai ter o maior prazer em entrar em contato com você e te ajudar a montar esse portfólio, te ajudar a fazer essa análise dos seus investimentos. Tá certo, pessoal? Não esqueça de, se você gostou, se ficou até o final aqui no vídeo, deixar o seu like no nosso conteúdo e até a próxima. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau!